Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Catarina Coelho, psicóloga educacional. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre os desafios atuais da parentalidade. E, então, quais são esses desafios? Muito bem. Portanto, as mães e os pais dizem com muita frequência que ser mãe e pai é a melhor e, ao mesmo tempo, a mais difícil tarefa do mundo. Se por um lado dá-nos aqui um sentido de propósito, de bem-estar, de satisfação, de gratificação e de realização, por outro dá-nos também aqui algum sentido de responsabilidade, exigência e também alguma sobrecarga. Portanto, é normal por vezes sentirmos sentimentos de falhanço, de fracasso, e também de sobrecarga, que às vezes nos vão deixando um bocadinho mais nervosos e ansiosos com a questão da parentalidade. Mas parece-me que a parentalidade, e aquilo que a investigação de facto nos diz, é que a parentalidade vai se desenvolvendo e transformando conforme as necessidades da nossa criança jovem e também as necessidades dos próprios pais. Portanto, eu penso que hoje em dia, e aquilo que eu acho que é mais comum e aquilo que os pais relatam como um problema mais comum e mais desafiante, é de facto os desequilíbrios entre a vida familiar e a vida profissional. Portanto, nós estamos cada vez numa sociedade cada vez mais rápida, em que as coisas têm que ser entregues de forma acelerada, e isto acaba por muitas das vezes os pais sentirem que não conseguem nem corresponder às expectativas e à realidade no mercado de trabalho, e depois também têm a criança que também tem estas necessidades. O contexto e também familiar, digamos. Exatamente. Assim. Portanto é difícil manter esse equilíbrio, no fundo, conciliar as coisas. Portanto, aqui o importante é nós, de facto, arranjarmos no fundo, um sistema que permita interligar não só a vertente profissional, mas também a vertente familiar, porque a criança necessitará sempre da nossa atenção e da nossa especial preocupação com ela. Depois, como não poderia deixar de ser, também temos que pensar aqui um bocadinho na sobrecarga de informação que existe, que isto depois leva-nos aqui a um sentimento de uma cultura de culpa. Isto porquê? Porque cada vez mais a informação que nos chega fala sobre o que é uma parentalidade perfeita, quais são as melhores estratégias que existem para promover esta parentalidade perfeita, e os pais muitas das vezes sentem-se aqui com um excesso de informação sobre eles, e de alguma forma isto também lhes causa alguma angústia de o que é que eu devo ou não fazer, se devo agora fazer o desfraldo ou não, se devo, por exemplo, dar sopa ou começar pelas papas, e isto vai-lhes criando dúvidas e, portanto, vão se sentindo muitas das vezes culpados por às vezes não corresponderem àquilo que são as expectativas também dos próprios familiares, não é? Porque os familiares também desenvolvem aqui uma certa pressão sobre os nossos pais. Depois, e como não poderia deixar de ser, a parentalidade digital, não é? Nós estamos a falar de uma área que é puramente tecnológica, puramente digital, e eu acho que colocou e trouxe consigo novos desafios. Portanto, neste momento temos de ter em consideração que quando temos uma criança que domina as tecnologias, na maior parte das famílias a criança domina mais as tecnologias que os próprios pais. E, portanto, tem que haver aqui uma literacia digital, e as escolas podem ser, de facto, uma via para trabalhar esta literacia digital com os pais. E depois, claro, que os pais têm aqui um papel fundamental na forma como vão criando os hábitos de internet segura. E acho que isto é um ponto-chave, digamos assim, na era da parentalidade. Depois, a exigência da felicidade e do sucesso. Quando falamos disso, falamos do quê? Falamos, de facto, de
cada vez mais os pais têm necessidade de criar filhos com um bom suporte académico, com uma boa formação académica, para que eles cada vez mais estejam preparados para um mercado de trabalho. Mas estas exigências acabam por, muitas das vezes, desenvolvermos atitudes muito sobreprotetoras com as nossas crianças e consideramos que depois elas vivenciarem situações de sofrimento ou de desapego ou de tristeza, que isto pode ser pouco protetor para as crianças e muito pelo contrário. Às vezes temos que ver estes desafios contextuais como uma oportunidade de desenvolvimento das nossas crianças e de crescimento para saberem lidar com a adversidade e criarem aqui comportamentos de resiliência, digamos assim. Por último e não menos importante, portanto, a pandemia Covid-19, não é? Que trouxe consigo elevadas implicações, não só o contacto sistemático com as nossas crianças, que não houve aqui espaço para os pais também terem o seu período, digamos assim, de descanso. Portanto, acabaram por ser pais, professores, acabaram por multiplicar aqui um bocadinho os seus papéis, quer profissional, quer familiar, e isto trouxe consigo muitas implicações para a qualidade dos pais. Portanto, falamos aqui um bocadinho em um burnout parental, que de facto foi uma característica e que foi vivenciada por todos, e com implicações psicológicas, nomeadamente. A saída tardia da casa dos pais também é uma realidade que cada vez mais nós vamos assistindo nos dias de hoje. Portanto, eu penso, e isto fruto também de fatores como o prolongamento dos anos de estudo, mas também com a inflação e todas as dificuldades económicas que cada vez mais todos nós vivenciamos. Portanto, eu penso que estes são os grandes pilares, digamos assim, e desafios da atualidade. Como podemos construir, então, relações seguras com as nossas crianças e jovens? Muito bem. Portanto, quando falamos aqui de parentalidade, nós temos primeiro que entender que a parentalidade é influenciada por diversos fatores. Portanto, as experiências dos nossos pais, não é? Que também passaram por um período de infância, as circunstâncias, por exemplo, fontes de stress económico, pode ser o trabalho, as expectativas e práticas que os pais e as mães percepcionam e que observam à sua volta na vida. Portanto, e aqui eu falo já da pressão, não é? E volto a referir a pressão dos familiares, e depois também o temperamento da própria criança. Portanto, a criança tem aqui um papel bastante importante na forma como também vai dinamizar, no fundo, aqui esta triade relacional e familiar. Portanto, aquilo que eu acho que é importante, e não nos esquecendo que toda a família também depende, no fundo, dos apoios que são prestados, portanto, da rede de recursos disponíveis para a nossa criança jovem, e depois também depende, logicamente, da influência e do crescimento que ela tem em contexto escolar, os professores e outros elementos educativos. A parentalidade envolve, portanto, assegurar os cuidados de saúde, segurança e emocional. Nós podemos falar de uma parentalidade segura quando esta parentalidade é partilhada com os nossos pais numa base de afeto, numa base de cooperação, em que a criança pode, de facto, partilhar todas as suas necessidades com os pais e saber que tem ali um apoio, portanto, uma retaguarda positiva que a vai ouvir, que a vai orientar e que vai guiar. E este ponto é importante porque não podemos tomar decisões pelos nossos meninos, não é? Têm que ser, de facto, eles também a serem orientados pelos pais. Portanto, o que é que eu acho e o que a investigação nos diz é precisamente isto. Quando a relação dos pais é acolhedora, aberta e transmite confiança e é comunicativa, quando inclui o estabelecimento de limites adequados, regras adequadas, e os comportamentos e as razões para os comportamentos são esperados, as crianças revelam maior tendência para ter sentimentos de eficiência, maior autoestima, melhores competências de resolução de problemas e também maior capacidade para gerir os desafios contextuais. Portanto, quando nós falamos de uma relação que, pelo contrário, ou é excessivamente protetora ou é excessivamente negligente, acabamos por ter o oposto. E normalmente são nestas condições que surgem crianças com maiores níveis de agressividade ou com maiores níveis de ansiedade, portanto, os problemas psicopatológicos que depois nós vamos vendo em contexto real e no nosso dia-a-dia. Portanto, para mim, as bases para uma boa relação segura é
promover um ambiente seguro e estimulante em casa, promover uma aprendizagem positiva, quer em casa, quer na escola, porque isto é de facto importante. E quando eu falo disto, falo da questão de os pais também se preocuparem em deixar que seja a própria criança a estimular-se, a descobrir-se, a aprender sozinha, porque isto é de facto muito importante. E depois, como é óbvio, desenvolver uma disciplina assertiva. E não poderia deixar de falar também das expectativas realistas. Portanto, às vezes nós vemos os pais com expectativas muito altas para aquilo que a criança é capaz ou não de concretizar no momento. Não quer dizer que com o trabalho ela não venha a conseguir ser mais autónoma e mais regulada a nível emocional e comportamental, ou, pelo contrário, às vezes temos expectativas demasiado baixas para as nossas crianças, que são capazes também de fazer muito mais do que aquilo que nos mostram. Portanto, uma rotina de autocuidado acho que é de facto importante. Nestes vários contextos é cada vez mais importante o equilíbrio emocional dos pais. Exatamente, portanto, e era este último ponto que eu falei no anterior parágrafo, foi sobre uma rotina de autocuidado. Eu acho que poucos pais sabem o que é isto de uma rotina de autocuidado, e podem consultar também a Ordem dos Psicólogos Portugueses para perceber melhor. Mas eu penso que compreender os desafios, os contextos da parentalidade é cada vez mais importante, não só para o bem-estar das nossas crianças, mas também dos nossos pais. Portanto, e as evidências científicas demonstram que isso mesmo, que ser mãe e pai é muito mais desafiante no atual contexto, em que vivemos não só fruto das questões relacionadas com a internet, mas também da sobrecarga de estímulos que hoje em dia existem, e, portanto, é essencial e é quase mandatário, e queria mesmo ressalvar isto porque para mim é um ponto muito importante, é os pais prevenirem e terem aqui uma rotina de autocuidado pessoal e conjugal, porque isto é muito, muito, muito importante. Se eu tiver um pai ou uma mãe que está absolutamente estressado com as questões do trabalho, e se chegar a casa e passar isto para as crianças, eu vou desenvolver uma criança que eventualmente será estressada no mercado de trabalho, será ansiosa. Portanto, nós temos mesmo que trabalhar com os pais. Os pais, cada vez mais, eu acho que têm que assumir aqui uma rotina de autocuidado, ter tempo para eles os dois, portanto, para a relação conjugal, porque isto é de facto muito importante, ter tempo individual para se desenvolverem, não só como pessoas, mas também como profissionais. E, no fundo, isto acaba por nos dar muito mais disponibilidade para depois lidar com os desafios e com as exigências das nossas crianças, não é? Depois, gerir, e como já mencionei anteriormente, o equilíbrio entre a vida familiar e profissional é um tópico mesmo muito importante, e penso que os pais devem, de facto, fazer uma boa gestão neste sentido. Depois, lidar com alguns mitos, portanto, não existem parentalidades perfeitas, há de facto momentos difíceis, a parentalidade, eu diria quase que vai mudando e é transitória, mediante as exigências da nossa criança, como também já referi. Portanto, é importante que também reconheçam que é normal falhar, é normal errar, faz parte. E depois, o stress de cuidar de uma criança, a ansiedade que nós temos em cuidar de uma criança, sentirmos-nos zangados, culpados, isto tudo leva de facto a tensões normais e inevitáveis que fazem parte do nosso dia-a-dia. Portanto, e para terminar, acho que é importante que, se os pais não estiverem a conseguir lidar com a adversidade, procurem o apoio adicional, e os psicólogos, há psicólogos especialistas nesta matéria que podem de facto ajudar os pais a gerirem aqui o stress, e também a ajustar aqui um bocadinho as rotinas no âmbito da parentalidade. E depois, como não poderia deixar de ser, todos nós temos um papel que é fundamental na vida das nossas crianças e nossos jovens, todos nós temos um impacto direto sobre esta realidade, e, portanto, quanto mais nós formos apoiantes das nossas crianças, quanto mais nós também nos satisfazermos e apoiarmos, isto acaba por ser um processo de melhoria
que estruturada, funcional e que nos vai levar a uma grande satisfação e uma dinâmica familiar muito positiva, que é promotora do nosso desenvolvimento e da criança também. Os desafios atuais da parentalidade com a doutora Catarina Coelho, psicóloga educacional. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.